Muito bom dia, sejam bem-vindos aqui à nossa live semanal. Vocês sabem, tenho feito as lives, elas nem sempre caem no mesmo dia da semana, né? Na semana passada, por exemplo, eu fiz no sábado, final da manhã, e hoje estou fazendo na sexta-feira, final da manhã. Sejam bem-vindos, eu vou anotar aqui o tema, tá? Vamos chamar aqui de tratamento e liberdade. Muito bem, tratamento e liberdade, fixar comentário. Sejam bem-vindos e enviem essa live para mais pessoas. Evidentemente que essa live vai despertar bastante interesse em quem se identificar com os primeiros minutos aqui dela e em como eu vou apresentar para vocês este protocolo de tratamento, para que você entenda, né, como nós atuamos, o que nós fazemos na clínica e por que é que nós, de fato, sem nenhum exagero, transformamos os nossos pacientes. Como é que nós encontramos ele, em que estado nós geralmente encontramos esse paciente e até onde nós conduzimos ele. Não só em saúde física, mas em saúde emocional, psíquica e existencial. Quem acompanha aqui a sequência das lives, inclusive sabe que numa live das semanas anteriores, não acredito que 2 ou 3 semanas atrás, eu falei dos diferentes tipos de adoecimento, das dimensões do adoecimento. Porque as pessoas geralmente têm aquela ideia, né, aquela perspectiva errônea de que a gente só pode adoecer no corpo ou na mente. Mas nós também podemos adoecer biograficamente ou existencialmente e também podemos adoecer espiritualmente. A perda dessa visão, dessa capacidade de reconhecer que nós, humanos, somos tudo isso, somos essa realidade complexa e podemos adoecer de diferentes formas, em diferentes porções ou dimensões da realidade que cada um é. A perda disso é a que marca a medicina e a psicologia convencionais. Eu chamo de convencional porque a palavra tradicional cabe mais ao que a gente faz. A forma como nós entendemos saúde e doença, nós que praticamos os tratamentos naturais, as medicinas naturais, isso é tradicional. Tradicional é respeitar a história, é respeitar o passado disso que nós fazemos, das conquistas que tivemos ao longo dos séculos a respeito da compreensão da vida, da compreensão do ser humano e do que é tratar alguém, do que é adoecer, ou como um alimento pode de fato ser meio de cura de uma pessoa, ou a mudança de um hábito, ou a prática de um tipo de oração ou meditação, ou a relação entre o ambiente em que eu moro, as coisas às quais me exponho e meu problema, por exemplo, de estômago, ou no meu trato urinário, a família onde eu cresci e o fato de eu ter problema renal. Tudo isso tem relação. Nós não somos um armário com gavetinhas separadas que não se comunicam. Então, levando isso em conta, é que eu criei o método TEM, né, os 4 pilares, terapia, homeopatia, estilo de vida e nutrição, e que a partir dessa perspectiva, dessa visão que o método TEM resume, nós propomos esses protocolos de tratamento. E aí, veja só, vamos explicar hoje, eu vou explicar hoje, o que é esse protocolo Master, esse protocolo Liberdade, o que é esse tratamento mais especial, mais exclusivo que nós oferecemos. Até onde ele pode levar o paciente, o que ou qual tipo de transformação ele causa, quais são os instrumentos, de que forma esse processo acontece para alguém chegar adoecido, para alguém chegar ansioso, depressivo, tomando remédio para dor, tomando remédio para dormir, tomando remédio para ficar animado, tomando remédio para tireoide, sem saber o que fazer da vida, ou sem um propósito claro, sem energia vital. Como é que faz para sair disso e chegar onde nós chegamos com muitos dos nossos pacientes, graças a Deus, para onde nós levamos esses pacientes em termos de saúde e de liberdade interior? Então vamos começar lembrando que eu identifico saúde como liberdade. Olha só, se eu estou com uma dor muito aguda, uma dor muito incômoda nas costas, eu tenho dificuldade de me locomover. Eu ando, mas eu ando com dor. Eu não posso nem pensar em nadar, não posso nem pensar em correr, porque eu estou com uma dor nas costas, uma dor terrível na cervical, por exemplo, ou na lombar.
Você entende que a dor, o constrangimento, a doença física, ela diminui em algum grau a minha liberdade? Eu não posso sair correndo daqui até ali agora. Por quê? Porque eu estou com dor, por exemplo. Assim como, psiquicamente, as doenças da mente também são, e muito mais até do que as físicas. Não sou eu que estou dizendo, é a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Quando, ao se referir às doenças mentais, diz, são as doenças mais incapacitantes de todas. Então é a OMS reconhecendo que entre um problema físico e um problema mental, o mental geralmente é mais incapacitante que o físico. Porque eu posso estar com uma dor, uma cólica terrível, mas eu consigo ir até o hospital. Eu consigo, às vezes, falar com o profissional de saúde, ir até o médico. Agora, se eu estou numa depressão profunda, muitas vezes eu não consigo sair da cama. Percebe? O adoecimento, seja ele físico, seja ele mental, emocional, seja ele existencial ou biográfico, como eu falo, seja ele espiritual, o adoecimento me limita. O adoecimento me restringe ou meus movimentos, fisicamente falando, organicamente falando, meu intestino parou de funcionar, minha bexiga está hiperativa, eu estou indo no banheiro de 30 em 30 minutos. Então, ou ele me restringe, tá? Me corrompe, me desalinha, me desorienta fisicamente ou em qualquer outro dos níveis que eu falei aqui. Todo adoecimento é uma limitação, portanto, uma deformação da liberdade. Uma deformação da liberdade. Quem está doente está menos livre. Quem está doente psiquicamente está menos livre. Quantas pessoas você conhece que hoje podem dizer, eu sou livre. Eu sou livre. Eu me sinto livre. Eu sou livre e eu me sinto livre. Quantas pessoas que você conhece podem dizer isso? Olhe só sintomas do que eu estou falando. Sintomas. Se você não consegue dormir bem sem usar algum remedinho, sem usar algum subterfúgio, você não é livre. Você não pode viajar, ou não pode dormir em outro lugar, ou não pode deixar de comprar aquilo para dormir. Ou seja, você já não tem liberdade para dormir. Se você não consegue dizer não para um certo tipo de alimento que te faz mal, um refrigerante, um doce, ou um cigarro, um vício, você não é livre. Se você não consegue controlar seus impulsos, como por exemplo os impulsos sexuais, quando eles são inapropriados, não é o momento, ou não deve ser com aquela pessoa, se você não consegue controlar, você não é livre. Se você não consegue se sentir bem ao longo do dia, sereno, tranquilo, sem ter picos horríveis de ansiedade, você não é livre. Se você não consegue ficar 2 anos sem ir ao psiquiatra, você não é livre. Se você não consegue ficar 1 semana sem sentir alguma dor física, muscular, óssea, etc., você não é livre. Se no armário da tua casa tem uma caixinha cheia de remédios, você não é livre. Se você pensa numa viagem e ao pensar na viagem você precisa se munir de todos os medicamentos possíveis, você não é livre. Se você não consegue dizer para sua mulher ou para o seu marido o que você está sentindo, ou por que você precisa da ajuda dele, ou o que está te incomodando, se você não consegue ser íntimo de quem você ama, você não é livre. Tudo isso é sintoma de que você está adoecido, fisicamente, volto a dizer, emocionalmente, existencialmente ou espiritualmente, você não é livre. Você não pode agir, você não pode ser sem barreiras, sem esses obstáculos. Os obstáculos estão lá e você não consegue superá-los. Então é hora de pedir ajuda. Se você não tem disposição, aquela disposição para viver, não consegue tomar decisões difíceis, fica protelando algumas coisas na sua vida, algumas urgências na sua vida, que quanto mais você protela, mais urgente fica, mais fogo pega, mais destruidor é para a sua vida, você não é livre. Portanto, você não é saudável, você não está saudável, porque você não consegue ser.
E quando não conseguimos ser aquilo que nós nascemos para ser, ou que sonharíamos ser, que desejaríamos ser, gente, isto é quase que a definição de inferno. Quando eu estou impossibilitado de ser. Eu estou condenado, por exemplo, a uma existência inferior. Eu digo isso há muitos anos, desde a época dos meus estudos de antropologia filosófica, que eu nunca deixei de estudar, evidente, mas comecei minha carreira nessa área, estudando muito antropologia, meu mestrado é em antropologia. Desde essa época eu digo inferno, a palavra inferno significa inferior. Quem quer que esteja vivendo uma vida inferior está, nesse sentido, no inferno. Se você não está vivendo a vida que você sabe que poderia viver, se você não está gozando a vida como sabe que poderia gozar, que é um direito seu gozar da vida, o seu relacionamento, sua vida sexual, sua vida financeira, portanto também sua vida profissional, seu corpo, se você não consegue gozar da saúde, viver livremente, você está doente, você está no inferno, existencialmente falando. Uma pessoa que está há 10 anos lutando contra uma dor crônica, ela está vivendo um tipo de inferno. E ou ela tem uma força absurda para ressignificar aquilo, redimensionar aquilo e não permitir que aquilo a maltrate mais ou defina a sua vida, o que é muito difícil, convenhamos, ser tão resiliente a ponto da dor não me causar mais nada além de dor apenas, ou ela tem que ir atrás da cura da dor, ela tem que ir atrás disso. Ela não pode normalizar a dor. Normalizar. As pessoas estão se arrastando aí fora, se arrastando ao longo do dia, se arrastando pela vida, e elas estão chamando isso de vida. Isso não é vida. Ontem eu ouvi de uma paciente que, num momento de crise, ela disse assim, quando ela passou, ela estava me relatando um momento de crise que ela já teve, não é o momento atual, o momento passado dela. E ela dizendo, eu não sei por que eu vivo. Eu não tenho um para quê. Como é que a pessoa vai gozar a vida se essa é uma pergunta dela? Você pode ser empresário, você pode ser um grande advogado, você pode ser uma grande médica, você pode ser uma dentista, você pode ser, enfim, uma dona de casa. Se você não souber responder essas perguntas, se você não tiver um para quê, você não tem mesmo muitas razões para lutar durante o dia. Você vai se sentir num inferno existencial. Se você tem que tomar um remédio todo santo dia, você está diminuído na sua vida, diminuído na sua força vital. Isso, ninguém deveria se acostumar a isso, ninguém deveria normalizar a ausência de saúde, a ausência de liberdade. Então, quem é esse paciente que nos procura, que marca a consulta inicial comigo e que é o candidato ideal a fazer esse tratamento? O meu tratamento mais exclusivo e mais personalizado, mais profundo, que é o tratamento do protocolo Liberdade. Esse paciente é uma pessoa que não sabe bem o que está fazendo da vida. Ou não vê muito significado, sentido no que está fazendo. Não se sente disposto, não se sente animado, não tem gosto pela vida. Gosto. Sofre, provavelmente, algum problema, algum distúrbio do sono. Ou dorme e acorda, continua cansado. Ou dorme picado, ou demora para dormir. Ou a luta é uma luta dormir. É uma luta que acontece inconsciente contra o sono. Esse paciente toma algum remédio controlado. Ou já tomou muitos remédios controlados. Esse paciente tem uma caixinha, portanto, de remédio dentro da casa dele. Esse paciente não tem uma relação saudável com a comida. Ou ele come demais, ou ele come de menos, ou ele tem algum vício alimentar. Esse paciente perdeu assim o propósito da vida dele. Esse paciente geralmente está sem libido, esse paciente geralmente está passando por algum probleminha no casamento. Esse paciente está precisando fazer uma mudança na vida profissional, ou uma transição de carreira, ou reencontrar-se naquilo que ele faz. Esse paciente está pesado. E ele precisa reencontrar leveza, que é uma característica muito associada à liberdade, à leveza. Não importa o que eu esteja vivendo, se eu sou livre, eu tenho leveza na minha vida.
Então, quando o paciente chega assim, a gente faz essa consulta inicial, a gente fica 1 hora conversando e eu faço perguntas sobre todos esses aspectos do paciente. Eu me interesso por todas as dimensões do que ele é. E é por isso que eu fui fazer a faculdade de nutrição, é por isso que eu me tornei psicanalista, é por isso que eu sou homeopata, que eu trouxe a antropologia para o tratamento de saúde, porque eu quero ler e reconhecer a realidade daquele paciente e no que ele precisa verdadeiramente de ajuda, ao mesmo tempo, no aspecto alimentar, no estilo de vida, nos hábitos mentais, nos dramas, nos nós biográficos que ele tem, que ele não percebeu ou que ele não soube desfazer, na energia que ele não tem dentro dele, na deficiência de mineral e nutriente que o exame de sangue vai mostrar no início do tratamento. E aí esse paciente é um paciente que geralmente, esse paciente que chega e vai depois fazer o tratamento maior conosco, mais exclusivo que eu falei, esse paciente já tentou muitas coisas. Esse paciente já tentou vários tratamentos, esse paciente achou que, por exemplo, ele precisava mesmo era de suplemento. Então ele procurou um médico, ele procurou um especialista, ou ele procurou uma nutricionista e focou nesse aspecto fisiológico. E ele percebeu que o aspecto fisiológico não deu conta. Por quê? Porque ele não é só fisiologia, nenhum de nós é só corpo. E o nosso corpo também é saudável na medida em que a nossa mente é saudável. E o nosso corpo também perde força, é drenado se a nossa mente está doente ou se eu tenho uma queda geral de energia vital. O corpo vai sentir, eu terei queda de cabelo, minha unha vai ficar mais fraca, minha pele apresentará algum tipinho de problema. Eu dormirei a noite toda e acordarei cansado. Percebe isso? Esse paciente geralmente já procurou outras alternativas e tentou tratar esses problemas dele num único tipo de instrumento ou numa única abordagem. Ou ele foi ao médico, ao endócrino, ao nutricionista e ficou tratando do ponto de vista fisiológico. Ou ele foi na terapia convencional, no psicólogo convencional, o psicólogo comportamental, por exemplo, e ficou tratando a coisa num nível cognitivo, comportamental. Não vai resolver. Porque ele não é nem só aquilo, nem aquilo outro. Ele é tudo junto ao mesmo tempo. E como não tem pílula mágica, não tem pílula mágica. Ó, tome isso daqui que amanhã você vai estar maravilhoso, tudo vai fazer sentido. As coisas precisam de processo. Nós estamos muito mal acostumados a termos acesso a coisas instantâneas. E nós estamos confundindo a vida, achando que a instantaneidade é que nos garante uma vida legal, uma vida confortável, uma vida tranquila. A comida que chega rápido, a inteligência artificial que tira a minha dúvida em segundos. Só que isso não é sinônimo de vida verdadeira ou de profundidade. Isso não tem como atender aos níveis de complexidade do que nós somos. Você vai naquele médico que vende protocolo igual, que vende soroterapia igual. Ah, porque você está precisando de vitamina e mineral. Você faz lá a soroterapia. Você tem, sim, um nível de melhora, assim como você tem um nível de melhora quando toma um remédio psiquiátrico. E você sente, minha ansiedade diminuiu, minha depressão melhorou um pouco. Só que você não percebe percebe que aquilo não é cura, ou que aquilo é uma melhora superficial, ou uma melhora parcial, ou uma melhora provisória. Daqui a um tempo você está mal de novo. Ou você percebe que não pode ficar sem a sertralina, ou sem esse talopram. Percebe? Essas respostas, elas são fragmentárias. Essas respostas, elas são parciais. E você não quer ser atendido numa parte sua, você quer ser atendido, acolhido, conduzido, você quer melhorar teu ser, quem você é. Você quer que teu corpo responda a uma mente que é livre, que é corajosa, que não é paralisada pelo medo, pelo trauma, pela frustração, pelo ressentimento, pelo karma familiar. Você quer curar coisas do seu caráter, da tua personalidade. Por isso que você vai usar a homeopatia. Você quer, sim, tentar tudo à tua disposição, ao teu alcance, para não ficar tomando hormônio para resolver problema autoimune. Você quer ser lido no teu exame de sangue, no teu exame de imagem, mas você quer ser lido também na tua própria história. Você quer que alguém te escute, você quer que alguém te entenda e entenda como é que aquele hipotiroidismo apareceu.
Ou qual a relação entre visitar a mãe e depois ter um probleminha de saúde? Depois de passar uns dias com a mãe, uns dias com a avó, uns dias com o pai? Você quer ser entendido, ser acolhido e conduzido, não um pedaço teu, você. Meu protocolo Liberdade, atendendo aqueles eixos do método TEM, ele acolhe a pessoa e acolhe a pessoa naquilo que ela é e nas necessidades que ela tem e conduz o paciente desse estado de doença, letargia, baixa força vital para um estado de liberdade, leveza, vida, vontade, energia, realização, projeto, plano, vontade de namorar, liberdade de remédio. Volto a sonhar de noite e volto a sonhar de dia acordado também, os dois tipos de sonhos. Ah, Tiago, como isso é possível? Processo, visão integral e processo. 6 meses de tratamento no mínimo. Lembra que não é a instantaneidade que vai te curar? Lembra que não é a respostinha fácil? Lembra que não é pegando dica do influencer de saúde do Instagram? Não é. Nem a dieta. Todo mundo tem que fazer a cetogênica? Ou todo mundo tem que fazer a carnívora? Ou todo mundo tem que tomar glutamina? Ou todo mundo tem que tomar vitamina tal? Não, não é assim. Se eu dissesse que é assim, eu estaria desrespeitando você, quem você é e o que você precisa. Me diga qual foi a última vez que um profissional olhou para você e atendeu aquilo que você precisava, e não aquilo que a profissão ou técnica dele, ou a parte que ele dominava, podia enxergar e diagnosticar. Qual a relação entre problema cardíaco e consciência? Qual profissional que hoje sabe disso? E eu tenho total consciência de que essa minha forma de trabalho e o que eu criei, logo logo vai ter cópia por aí. Logo logo vai ter cópia, gente, eu já sei disso. Eu formo alunos, ensino o meu método e os meus mentorados, inclusive, aprendem a fazer esses protocolos de tratamento e a tratar os pacientes deles, dessa forma que eu trato. Mas eu não tenho um controle total disso e eu sei que até pessoas que não serão minhas alunas vão pegar essas informações aqui de orelha e vão fazer cópias disso. Vão fazer cópias, mas não vai ser a mesma coisa, é evidente. Em parte porque eu não estou lá. Certo? Eu não estou lá. Então existe algo no que eu faço e que eu ensino isso para os meus pacientes, que é a dimensão da pessoalidade. Sou eu que estou envolvido no tratamento. Sou eu. E qualquer profissional de saúde que vá tratar alguém tem que se comprometer pessoalmente e fazer as coisas do jeito dele, com a identidade dele. Nós estamos terminando esse ano com pelo menos 5 pacientes, concluindo esses protocolos de 6 meses, tem um deles no protocolo de 1 ano, concluindo esses protocolos tão melhores. Vocês veem os testemunhos que eu posto aqui no Instagram. Tão melhores. Sabe o que é você desmamar o antidepressivo em 3 meses de tratamento? Sabe o que é você, de 3 remédios diários que você tomava, você está tomando meia dose do terceiro e já estamos com a programação de no início do ano cortar esse também? Você perder 10 quilos em 6 meses? Não é perder líquido no primeiro mês, né? Que as pessoas emagrecem rápido no primeiro mês porque ela desincha. É perder gordura. 10 quilos. Você está no teu peso ideal agora? No shape? Em 6 meses. Sabe o que é você parar de fumar em 1 ano? Com homeopatias, com suplementos, com o tratamento certo? Sabe o que você reduzir tua hemoglobina glicada de 5,9, pré-diabetes praticamente, 5,9 para 5,2 em 2 meses e meio, 3 meses, de conduta certa, de alimentação correta, de suplementação correta? Sabe o que você finalmente entender seus pais e melhorar a tua relação ao final de 6 meses de psicoterapia, que é o que conduz todo esse tratamento? Você entender tua árvore genealógica, você entender as heranças recebidas? Sabe que ao final de 6 meses a 1 ano, você ter lido pelo menos aí uns 12 contos de grandes autores da literatura mundial, você ter assistido uns 10 filmes e discutido isso, você ter aprendido a praticar a arte do diário e compreendido melhor a si mesmo, entendido as próprias fragilidades.
Você sabe qual o valor disso? O preço que eu cobro por isso é muito baixo, gente. O preço do que a pessoa paga para mim, para minha clínica, é muito baixo diante do que a gente faz, diante do que a pessoa conquista. São 6 meses. Protocolo Liberdade é fazer essa condução semana após semana, porque a pessoa começa tendo horários semanais comigo, de 1 hora cada. Ao final do processo, ela vai tendo horário a cada quinzena. Quando ela já está bem mais livre, bem melhor, a gente vai espaçando os encontros com ela. Horário semanal comigo, horário com o personal trainer, que vai passar um treino específico para ela, para os objetivos mais urgentes dela, para as necessidades dela. Horário com a Ânica, que é biomédica, que é coach de saúde, que é especialista em medicina chinesa. Ela vai entender de dietoterapia, ela vai entender por que aquele shot matinal é bom para ela. Ela vai ajustar os horários diários dela, ela vai se adequar ao ciclo circadiano. Ela vai ter horário com o nosso médico, ela vai ter consultas com o nosso médico, ela vai fazer uma série de exames para a gente fazer uma varredura e entendê-la. Ela vai fazer teste nutrigenético e nós vamos entender até as questões genéticas envolvidas na má absorção do ferro dela, ou no quanto o corpo dela responde mal ao glúten, ou responde mal ao laticínio, ou tem necessidade aumentada da vitamina X. Tudo isso o teste nutrigenético nos conta. E a gente, ao corrigir isso, a gente tira uma série de doenças do horizonte dela. Qual que é o preço disso, na sua opinião? Qual o valor disso? O preço que seria justo para o valor que isso tem. Ela vai ter acesso ao meu WhatsApp pessoal. Nesses protocolos de liberdade, que duram 6 meses ou 1 ano, ela vai ter acesso ao meu WhatsApp pessoal. Se ela precisar de mim sábado à tarde, ela me manda uma mensagem. Se ela não estiver se sentindo bem, ou se ela quiser uma dica de algo para assistir no sábado, ou se ela quiser saber se ela deve aumentar ou não a dose de determinado suplemento, ela vai falar direto comigo, ou direto com o Dr. José Lucas, o nosso médico, ou direto com a Ânica. Ela está sendo cuidada, ela está sendo cuidada no que ela precisa. Ela não paga um tratamento e daqui 15 dias a gente se vê, ou daqui 1 mês você vem para o retorno. O que está acontecendo com esses profissionais? O que eles esqueceram? O que eles perderam de vista a respeito de cuidar de gente? Cuidar de gente. Cuidar é se importar. Cuidar é se comprometer. E eu me comprometo com o paciente. E é óbvio que eu tenho que ser muito bem pago por isso. Muito bem pago por isso, evidente. Porque a gente conduz o outro e se compromete com ele. E leva-o até um estado de liberdade. É uma transformação, gente. Esse protocolo de liberdade é uma transformação. É desfazer amarras, é desfazer nós biográficos, é desfazer dores, é desfazer necessidades de remédios, é trazer sono melhor, é trazer serenidade, é acabar com um tipo de ansiedade, é suprir as necessidades de minerais e vitaminas, é afastar possibilidades de doenças, é resgatar a força vital através de todos os pilares do método e de tudo que a gente faz ali, semana após semana, conversando com o paciente. Me diz onde que tem isso. Me diz onde é que tem isso, ou quem é que cuidou de você dessa forma. Quem é que se importou com você a esse ponto. Me diz. Então isso é um tratamento de saúde e é disso que as pessoas estão precisando. Essas que estão aí fora, ou que estão aqui me acompanhando, ou que vão ver essa live depois, é disso que as pessoas estão precisando. Elas precisam ser acolhidas e compreendidas na necessidade delas, na necessidade específica delas. Elas precisam voltar a se sentir livres, dispostas, com vontade de viver, com capacidade física, mental, emocional. Elas precisam disso. E nós oferecemos isso nesses protocolos maiores, porque eu nem começo. Se a pessoa fala, não, tchau, eu quero fazer só uma consulta e uma daqui 45 dias. Olha, me desculpe, procure outro profissional que trabalhe assim. Eu não trabalho assim. Nem como psicoterapeuta. Eu faço consulta avulsa. Uma consulta hoje, daí uma sessão daqui 20 dias. Não. Processo. Eu sou muito sério com o que eu faço. A nossa clínica faz um trabalho muito sério, tem que ter processo. E você não pode existir durante o processo. E você não pode correr da laia, não. Não pode fugir da raia. Falei raia. Você não pode correr da raia, não. Tá? Você tem que dar teu 100%, que nós aqui damos o nosso 100%. E aí não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Graças a Deus, não dá errado. A gente já tem experiência suficiente para ver que não dá errado. Então isso é um tratamento. Porque ele devolve liberdade.
Liberdade é o sintoma da saúde. Liberdade física, emocional, psíquica é o sintoma da saúde. Obrigado, Diogo. Obrigado. Você está se sentindo saudável? Você está se sentindo livre em todas as áreas da sua vida? Você está sendo quem você realmente quer ser? Se não, você está com algum nível de doença, de adoecimento. E você precisa ser cuidado e não simplesmente diagnosticado. Vou concluir contando, uma seguidora me mandou mensagem, viu minha live da semana passada sobre anticoncepcional, a necessidade do detox. Claro que a gente faz tudo isso no protocolo Liberdade. E ela disse assim, fui ao médico e ele vai fazer minha reposição hormonal me dando pílula, né, que tem hormônio. Eu respondi para ela, eu não faria isso. Imagine chamar de reposição hormonal ou tomar pílula. Parei de tomar pílula, pronto, os hormônios caíram. Aliás, a produção de hormônios já vai cair porque eu estou tomando pílula. O que aconteceu com a medicina? O que aconteceu, gente? A gente sabe o que aconteceu, mas entende que eu estou chamando a atenção aqui? O que aconteceu com a medicina, com a psicologia? Que em vez de personalizar ao máximo, individualizar ao máximo, ouvir a pessoa, se importar com ela, dar as mãos para ela para conduzi-la na busca por mais saúde, só se preocupa com o diagnóstico e a passagem de um remédio. Ou, que nem a psicologia comportamental, o diagnóstico e a passagem de uma estratégia comportamental para a questão de um hábito. Isso não é suficiente. Na maior parte dos casos, não é suficiente. Liberdade a gente conquista. Só que quando a gente está doente nesse tipo que eu falei, nesse nível de intensidade, a gente não conquista sozinho. A gente tem que levantar a mão e pedir ajuda. E que você não demore muito para pedir ajuda, porque isso pode te custar, sim, muito caro. Ninguém quer chegar aos 80 anos, aos 90, ou como nós vamos viver aí com muita tranquilidade, pelo menos até os 100, ninguém quer chegar lá, olhar para trás e dizer como o verso do Manuel Bandeira, a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Ninguém quer olhar para a própria história e perceber que não foi quem nasceu para ser, que não chegou onde podia chegar, que não realizou o que podia realizar, que não gozou do amor, da vida, da família, da própria trajetória profissional, como poderia. Como eu disse ontem para uma paciente, e vocês sabem que eu sou católico, Cristo nos prometeu vida e vida em abundância. Minha parte nessa história é fazer um tratamento e oferecer um tratamento para o meu paciente que ajude-o a viver a vida em abundância. É o mínimo que nós merecemos e é um direito nosso. Isso nos foi prometido. Se você não está vivendo uma vida em abundância, peça ajuda que você pode vivê-la. Esse é o recado de hoje, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela participação. Não hesitem em pedir ajuda, não hesitem em procurar nossa clínica, em permitir-se e viver esse processo para ter a vida que você pode ter, sim. Muito mais saudável, muito mais livre, com muito mais energia. E você será uma pessoa diferente no meio dessas vidas, vamos dizer assim, semi-mortas, dessas vidas zumbis, dessas vidas tristes, dessas vidas fracassadas ou irrealizadas ou melancólicas ou pesadas que nós vemos por aí, infelizmente. Mas você pode ter uma vida diferente. Bom fim de semana para todos. Obrigado novamente pela audiência. A live vai ficar salva, depois é postada no YouTube. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.